Fala, meu povo, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, agora aqui novas instalações no nosso estúdio. E eu não poderia, deixar de abrir nas primeiras entrevistas aqui da inauguração do nosso estúdio, sede nova aqui, trazendo dois grandes parceiros, companheiros que já estiveram na Opinião Segura, são grandes amigos, têm uma caminhada aí muito longa no campo da segurança pública, também do jornalismo. Eu tenho a honra de receber hoje aqui no nosso canal Última Raça, um podcast Opinião Segura, meus amigos Coronel Moreno e Sandro Gianelli. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Luciano, agradecemos o convite, muito honrado pelo seu convite. Uma satisfação muito grande estar aqui, né, para a gente fazer um bate-papo aqui. Opinião segura, né, tudo a ver com segurança pública. E eu acho que as pessoas precisam disso, desse momento, né, saber do que acontece, saber do que ocorre na nossa cidade. E, com certeza, a questão, o quesito segurança pública é um dos mais importantes que mexe realmente com a comunidade, com a população, não só do DF, mas como todo o Brasil. Não, e prestigiando também esse espaço novo aqui, né? Espaço Ficou muito bacana, bacana, né? ficou muito Top bom. demais, né? Parabéns. Casa nossa, a gente trabalhava em um estúdio alugado, excelente, né, no estúdio da B2 Move, que a gente deixou uma grande história lá, entrevistamos mais de 70, né, colegas, vocês já estiveram lá, mas a gente está hoje aqui na nossa casa de amigos, em que a gente vai poder refletir, falar sobre segurança pública, né? E eu fico muito honrado mesmo, porque eu tenho aqui à minha frente dois grandes especialistas, filhos da nossa querida capital, né? Distrito Federal, Brasília, e que tem um trabalho fantástico e um dos motivos de trazê-los aqui, os dois, é render homenagem a esse programa que é muito importante para a população do Distrito Federal, um horário nobre na radioatividade, que é o Rota Atividade, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar os senhores, conhecemos um pouquinho da história dos senhores, até peço, né, para aqueles que não acompanharam as entrevistas, está lá no YouTube, no nosso canal, a gente teve a oportunidade de falar com cada um de forma individual, e aqui estão os dois representando esse grande programa, campeão de audiência, já está passando aí já tem mais de 2 anos, né, o programa Rota 2 anos Atividade. agora em junho. Junho agora a gente completa dia 5 de junho. Se Deus quiser, a gente está completando 2 anos de E rotatividade. campeão de audiência na rádio mais querida, né, do Distrito Federal, uma rádio que toca o sertanejo, apostou no sertanejo. Todo mundo aí que gosta, eu acho que nem falar que gosta, né? Todo mundo conhece o Vigão, sabe da história do Vigão. No Brasil inteiro foi um grande investidor, né, no sertanejo no Brasil. Então, e apostou no sertanejo. Eu me lembro que minha mãe gostava muito de música sertaneja, eu aprendi a gostar de música sertaneja, mas naquela época, eu acho que vocês se lembram disso, a gente meio que tinha vergonha até de dizer que Era gostava de marginalizado, sertanejo. né? Era marginalizado, né? Era. E o Vigão apostou no sertanejo e hoje essa grande pujança, né? Eu acho que Não, e foi a primeira referência, né? rádio brasileira a postar 100% da música sertaneja. Todo mundo dizia que ele era louco, né? Porque naquela época o que tocava nas rádios aí, quem lembra, era muito essas músicas internacionais, música de disco de novela, essas coisas todas. O pagode também. O pagode ainda era menos, ele era muito internacional, porque geralmente na novela o que tinha? A novela ela tinha, geralmente ali era trilha sonora, né? tinha um disco ali meio MPB, internacional, né? E né? tinha o internacional. Então assim, as rádios eram muito nessa linha. E outra, eu acho que outro vanguardismo também do Vigão, da radioatividade, é também apostar na segurança pública, né? Sempre teve grandes programas falando sobre segurança pública, discutindo, levando informação, né? E o Rota Atividade, ele é um campeão de audiência nesse quesito, né? Silvio Linhares lá, né? Depois, né, teve o filho dele, Fred Linhares, agora o Rotatividade. Então, sempre assim, sempre apostou, né, nesse tipo de comunicação, que acaba mostrando um pouco mais ali da realidade, da proximidade da comunidade, né? Porque na televisão, por mais que você mostre a linguagem é diferente, é uma linguagem ali mais profissional. Não que um programa desse não seja mais profissional, mas que numa rádio dessa você consegue aproximar mais da comunidade. Rotatividade mesmo. Rotatividade nem sempre é a gente que faz o programa. Muitas vezes é o ouvinte quem toca um programa. Porque do nada o ouvinte vem e participa, toca um tipo de tema, né, Coronel? E a gente já liga o nosso alerta. Manda um áudio, chama atenção para algo, outros ouvintes entram na onda, vão naquilo, e a gente acaba indo conduzindo. Muda até a pauta, né, do Muda completamente. Não, e eu fico imaginando aqui, a gente estava conversando aqui, a complexidade que é tocar um programa diário, de 6 às 8 da manhã, campeão de audiência, tendo que todo dia estar levando informação, alimentando a população,
porque é um horário que o cidadão, né? Eu não vou falar nem do Distrito Federal, porque a radioatividade eu já viajei para alguns rincões aí que pega É longe, radioatividade. longe. A Então, atividade pega longe. e se a gente for pensar, DF com entorno, passa de 5 milhões, né, a população. Então, Passa. é um alcance significativo, né? E levando informação. Então, todo dia eu fico imaginando o esforço que é de vocês, obviamente, de toda a equipe. A gente até manda um abraço ao nosso querido amigo Nilson Fortes, uma equipe robusta para que possa dar conta, né, de acompanhar tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, comentando, né, assuntos que são relevantes e também acompanhando em tempo real, né? E eu assisto com frequência ali, às vezes acontece um incidente e vocês estão ali se posicionando na frente, inclusive, de vários órgãos de imprensa, Então né? é isso mesmo, né? Trânsito acontece na hora, o ouvinte manda, atualiza a gente, acaba atualizando os outros ouvintes que estão ali ouvindo. Tem muita operação também da polícia, principalmente da Polícia Civil, que geralmente ocorre ali 4, 5, 6 horas da manhã, e acaba sendo notícia ali logo cedo. E assim, é uma loucura, né, Coronel? Às vezes a gente recebe mensagens de ouvintes, assim, que na hora você tem que dar um Google ali para saber qual cidade, tal. Você dá um Google ali para ter certeza de onde é. Porque assim, que nem você falou, a radioatividade chega muito longe, né? É bacana. E a Eu- gente vê, olha só, Luciano, que a rádio, assim, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós levamos informação para as pessoas, né? O rádio, em si, o rádio tem a cultura, né, desde sempre, de levar informação para deixar os ouvintes inteirados do que está acontecendo. Você levar informação sobre trânsito, sobre ocorrências policiais, deixar ciente, bem informado e com responsabilidade e credibilidade, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Muito Nós grande. temos a responsabilidade como formadores de opinião de falar ali o que é correto para as pessoas, credibilidade no que está falando, né? Ter o respaldo legal no que está falando. Então, assim, e o programa é muito ativo, né? O programa são 2 horas, é falando o tempo todo, não tem música. O intervalo ali é mínimo, que são os breaks, os comerciais, que é natural de todas as rádios, qualquer programa, inclusive na televisão. Então, essa responsabilidade é muito grande do Rota Atividade, poder levar informação com a credibilidade que a população do DF e do entorno merece e precisa ouvir. E tem uma questão também que é a seguinte, ali, você falou de acompanhar. É, como nós estamos noticiando casos de crimes, a gente acaba tendo que acompanhar esses casos. Porque hoje a pessoa cometeu o crime, às vezes ela vai ser presa um mês depois. Tá foragido, né? Não é? Tá foragido, vai ser preso depois. Teve aquele caso lá que matou o pai e a filha em Ceilândia, depois de vários dias que ele foi ser preso já em outro estado. Então você acompanha a prisão, depois você acompanha o julgamento. Você vai acompanhando o caso ali. Você tem que lembrar de tudo que aconteceu. Que caso é esse? O que aconteceu? Como é que foi? E outra, às vezes você até escolhe algumas pautas, fala, não, esse aqui a gente faz questão de acompanhar até o final, dependendo do crime. Tem crime que revolta a gente até mesmo na pena, na pena. No caso de feminicídio, nós pegamos de pegar 13, 17 anos. Um feminicida pegar uma pena de 13 anos. Nós noticiamos agora nós noticiamos um caso de um motorista que bebeu, assumiu a direção, atropelou um policial militar e matou. Isso. O pessoal que tava de moto com isso. Condenado, Com a semi-aberto. garota, né? Ele vai ficar um dia 7 anos, preso, ficou 7 anos. semi-aberto. Como é que não te revolta uma situação dessa? Porque a partir do momento que você bebe, que você assume a direção, é a mesma coisa de você pegar uma arma, colocar na cintura, puxar e atirar. A responsabilidade é a mesma. Então, assim, a gente acaba acompanhando tudo isso. Agora, o que é mais bacana pra gente é fazer companhia. Você percebe que tem ouvintes que essas pessoas, elas estão te acompanhando. Você está fazendo companhia para ela. Tem ouvinte que todo santo dia ele vem e conversa com a gente. Às vezes, eu acho que não vou falar nenhuma besteira disso, mas às vezes as primeiras pessoas que se comunicam com essas pessoas somos nós. É. Ali às 6 horas da manhã. Se a pessoa já está ouvindo, ela já manda uma mensagem, ela já quer saber qual é a enquete do programa, ela quer vir, quer dar a opinião dela. Tem gente que sabe que, porque geralmente a gente comenta, a gente brinca ali com a pessoa, então ele sabe que do jeito que falar a gente vai devolver o comentário, então a gente acaba fazendo companhia para essas pessoas. Não é só noticiar, não é só passar essas informações com a credibilidade, com a responsabilidade e tudo mais. É fazer companhia para muitas pessoas que estão sozinhas, principalmente idosos, que acabam tendo como companhia o rádio. Não, e o público é bem diverso, eu percebo ali, né? Vocês conseguem atingir todos os segmentos da sociedade, né? Do Distrito Federal, né? E você vê, Luciano, como é que a grande responsabilidade que o programa Rotatividade tem, que nós temos lá, porque nós pegamos o horário de 6 às 8 da manhã. Esse horário é um horário nobre do rádio. É o horário que está todo mundo indo para o trabalho,
Tá né? se preparando Se para ir para o preparando. trabalho, tá no carro. E no As carro, famílias às vezes estão reunidas, né? exatamente Pai, mãe, os filhos ali Tá levando ouvindo. para a escola, isso. indo para o trabalho. Às vezes Exatamente. é o único momento do dia que a família está reunida no É uma carro. responsabilidade da nossa informação, justamente que a criança está dentro do carro, o Cuidado, adolescente, né? o horário de entre 10 para 7 às 7h30, principalmente, é a hora que as pessoas levam os filhos para a escola. Então lá tem as crianças, né? Tem o adolescente. Então a gente tem essa preocupação de dar essa informação e fazer um programa que seja um programa para a família. Um programa de informação policial. Nós mantemos ali todo mundo informado sobre o que está acontecendo na cidade naquele momento, no dia anterior e o que vem acontecendo. E nós temos também a preocupação de que quem está ouvindo, as crianças que estão ouvindo ali, né, o pai tem aquela responsabilidade de você não falar alguma coisa errada, de dar orientação ali para as pessoas que estão ouvindo, formar opinião, tanto dos adolescentes, dos jovens que estão nos carros ali, com seus pais ali, com suas mães, sendo conduzido para a escola. É um horário muito bacana. Já aconteceu assim de a gente estar no programa, que a gente acaba, no programa a gente fala o tempo todo, mas a gente não conversa verbalizando, a gente conversa ali pelo WhatsApp ali, não tem como ser, né? Então já aconteceu assim da gente pegar ali um furo, uma mega reportagem ali, um furo. E aí a gente decidir ali na hora, não, a gente não vai dar não. Porque para esse horário não dá para dar. Não dá para dar. Dependendo do crime, naquele horário a gente Não é ética, A né? criança está no carro, o adolescente, a gente não quer, né? A gente tem essa A gente pode preocupação. até assim, sei lá, em outros veículos dar aquela mesma informação. Não estou dizendo que estão dando, né? Mas pode até dar aquela informação. A gente vai ficar para trás. A gente escolheu não passar aquela informação, porque o formato daquela informação naquele momento nos preocupa. Por quê? Coronel, eu tenho um filho de 8 anos, eu tenho um de 5 anos. Então, naquele momento deixa de ser ali os jornalistas, os comunicadores, e a gente se coloca dentro do carro como se nós estivéssemos ali, os pais levando os filhos para a escola. E a gente simplesmente decide que essa informação, nesse horário, a gente não vai dar. Não, e é interessante, por exemplo, a gente perceber também a questão do poder do rádio, né? A gente vê O poder da aí imprensa o no rádio YouTube, as redes sociais, né? A televisão, e a gente percebe que o rádio não nos deixa, né? A gente está acompanhado. Eu gosto muito de rádio, eu entro no carro, eu tenho que ter um barulho. Eu gosto de colocar na rádio. Você vai passando ali uma música, uma notícia sobretudo no trânsito, né? Você fica no trânsito. Então as pessoas hoje ainda têm uma paixão ainda muito grande, envolve também essa questão da voz, né? E eu até estava ouvindo, acho que é o Dia Internacional do Rádio. Foi agora recente, é. Então, eu até estava ouvindo um comentário que eu gosto muito da Jovem Pan, do Pânico, eu sou um fã, gosto muito desde a época da rádio e acompanho agora a Jovem Pan. É o melhor programa do rádio brasileiro. E aí, o Emílio Surita, ele estava falando justamente do poder do rádio, né? E de como o rádio ele mexe, né, O o imaginário, né? imaginário das pessoas, né? Porque, sobretudo, em uma sociedade muito permeada pelas telas, né? Então as pessoas estão cansadas das telas, né? E o rádio, eu acho que ela aciona mecanismos nossos que, sobretudo por conta da tecnologia, né, de estar diretamente nas telas, você desensibiliza muito em relação à audição. E aí tem todo o plano, né, imaginário, né, de quem está lá do outro lado, né? Eu acho que vocês devem. O Coronel Moreno não, né? Você pensa que é um negão Pois é, grandão, fortão. Eu acho que vocês já passaram por situações, né? Às vezes do fã Já. chegar, da audiência chegar e falar, pô, mas eu te imaginava de outra forma, né? O Moreno era um negão, foda. O Moreno que é o não é Moreno? branco. Todo mundo fala, você é branco? Quando o ouvinte vai lá visitar ali, passa um ouvinte vai lá de vez em quando. Você que é coronel branco, né? Moreno é branco. Ele tem que explicar, não, Moreno é sobrenome. Pois é. Mas o rádio ainda encanta muito a e tem uma formação da legião opinião, de né? apaixonados, A né? formação da opinião, né, que o rádio dá. E o rádio ali você vê online, né? Você fala para milhares de pessoas ali ao vivo e, como você falou, a paixão do rádio, o poder, você consegue transmitir ali a sua emoção naquele momento, né? O que você tá As falando. pessoas, sua voz. elas acabam se identificando, né? Elas acabam se identificando da forma que a gente fala, da forma que a gente se posiciona, dos tipos de comentário. Então, elas vão te lendo e se elas vão concordando com aquilo, elas passam a ir te ouvindo. Porque, assim, você falou, poxa, quando eu entro no rádio, no carro, eu tenho que ligar. Eu sou do mesmo jeito. Entrei no meu carro, eu tenho que ouvir alguma coisa. E o que acontece? Às vezes tem um programa ali específico ou outro, você fala, pô, eu não concordo muito com esse cara, e você deixa de ouvir. Às vezes você até não concorda, fala, pô, mas
eu não concordo, mas faz sentido, o cara é inteligente, tal, tem uma pauta bacana, você continua. Mas se você não se identifica, você simplesmente deixa de ouvir, entendeu? Então, assim, tem muito dessa proximidade. Você acaba, de certa forma, criando uma espécie de uma comunidade. Não, e o Vigão e a radioatividade, eles foram muito inteligentes quando escolheu vocês dois, né? Porque o Coronel Moreno, com o histórico dele na segurança pública, mais de 30 anos, né, de bons serviços prestados, conhece a realidade da segurança pública e não só. O Sandro Gianelli é, jornalista, né, de amplo aspecto aqui no Distrito Federal, muito envolvido também com as questões, obviamente, que interessam a sociedade, é um especialista na área, um jornalista, e eu acho que a radioatividade e o segredo do sucesso é justamente isso, né? Misturar vocês dois e deu uma E cola muito ainda interessante, tem né? o Nilson Fortes, né, Então, especialista em futebol, Futebol. sabe tudo e mais um pouco. Uma hora dessa tá assistindo o jogo, por isso que não tá aqui. Nunca vi ali, viu? Ele só pode sabe de tudo de futebol, tudo quanto é Tudo. time, tudo quanto é Série A, Série B, Série C, D, ele vai embora. Então, aí, cafezinho. sobretudo, né, Sandro? Poxa, quando a gente fala de segurança pública, reforma legislativa, as agruras que a população, de modo geral, sofrem, né, em virtude dos preços, né, altos. Então, tem algumas questões que precisam ser enfrentadas, né, e que fica difícil você ser diplomático e realmente segurar as emoções para, de certa forma, não dizer Aquele o papo que do pensa jornalismo independente. a respeito de algumas questões, e a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia a gente não tem tanta liberdade para dizer aquilo que pensa, né? E ao vivo, 2 horas, segurar a onda para não colocar para fora toda a indignação que vocês acompanham, né, da população, e eu tenho certeza que muita coisa chega para vocês, não é nem ao vivo, às vezes uma mensagem, às vezes uma denúncia que chega até A nossa vocês. maior dificuldade é controlar o ouvinte. Então, assim, por exemplo, o Nilson Fortes ele tem a responsabilidade de tentar. É impossível ouvir todos os áudios, ler todos os áudios ali que nós recebemos no programa, porque são muitos. Mas, assim, pelo menos todos os que vão ao ar, eles são supervisionados. Então, a gente tem que ter essa grande preocupação de estar ouvindo tudo, porque às vezes as pessoas elas chegam no limite, elas ultrapassam o limite, então elas vão para ofensa, com palavras complicadíssimas. A gente entende a revolta dessas pessoas e a gente tenta ir fazendo ali o equilíbrio. Alguns temas políticos, a gente tem que ter muita sabedoria, porque do jeito que vai, vem 200, 300 mensagens em questão de minutos das pessoas colocando toda a sua revolta para cima. Responsabilidade de canalizar, obviamente, dentro de um filtro adequado, porque vocês têm o poder da palavra. Isso, a É formação da opinião. responsabilidade Mostrar para a do população a microfone. realidade dos fatos, o que E, está e- acontecendo. e é uma responsabilidade muito grande, Responsabilidade né? muito grande. Sobretudo no atual cenário em que, e a gente sabe, né, Coronel, nós tivemos amigos presos. Amigos nossos presos presos. mais de um ano. E hoje temos cotidianamente vários exemplos de jornalistas, de vários profissionais que foram presos ou responder a processos em virtude de manifestação pública. Então, é uma linha muito tênue e é uma responsabilidade muito grande, que obviamente a gente tem que entender também que é como uma canoa, né? Se você tem 2 pessoas numa canoa e cada uma está remando em sentido contrário, o máximo que vai acontecer é a canoa ficar em círculo. E hoje é o que eu percebo o Brasil, né? Isso. Essa questão do rodar em círculo. E o país está dividido. Então, a gente também tem que ter a capacidade de entender em achar um plano comum que a gente possa avançar, né? E o radicalismo não é um caminho adequado para ninguém, Você fala em Nem radicalismo. de um lado e nem do outro. nem de um lado, Fala em nem de outro. radicalismo, né, Luciano? Olha só, a população não aguenta mais, né, Sandro Janela? A gente fala sempre lá no programa. A população não aguenta mais a insegurança, os crimes, a impunidade. O camarada é preso 13 vezes, 20 vezes a polícia militar Tem prende. um o caso agora camarada. de 160 vezes. 160 passagens na polícia e o cara não vai preso. Você vê, o crime organizado está crescendo. Existe uma conversa de que o PCC está se unindo ao Comando Vermelho. Isso. Se essas facções se unirem realmente no mundo do crime, vai ter dificuldade as forças de segurança, né? A gente, como policial militar, a população percebendo isso, é difícil de ver como vai ser difícil combater o crime organizado se ele chegar nesse nível. Hoje você vê o PCC já com posto de gasolina, já com transporte público, como foi São Paulo, Com investindo vereador, com prefeito, vereador, com prefeito, parlamentar. juiz,
Então você vê que o segmento está crescendo, então a criminalidade está em alta, a população percebe isso, já percebeu que a criminalidade está aumentando muito nos últimos anos e nada está sendo feito. Como o Sandro Janelli falou, nada está sendo feito. O Congresso está ali omisso, está moroso, as questões da droga, a redução da maioridade penal, a questão da desencarceramento da população. Querem descarcerar em vez de aumentar o número de presídios, construir mais presídios e prender as pessoas, não. A descriminalização da droga por 40 Não gramas. não tem presídio libera, né? Não tem Aí presídio. e a gente que Ah, tem tá que receber aqui superlotado. o marginal? Agora, a juíza agora, aqui no DF, estava superlotado o presídio, o que ela fez? Em vez de mandar construir mais, não, ela fez foi reduzir a pena, em 6 meses reduziu, em vez dele sair já para passar para um regime, progressão de regime daqui a 6 meses, já antecipou agora. Ou seja, já reduziu a pena daquela pessoa ali que cometeu um crime. Ele tem que cumprir, pagar pelo crime que ele cometeu. Foi julgado, condenado. E por que está reduzindo a pena dele? Porque não tem espaço no presídio. Então tá chegando num O nível Sandro que falou o uma povo não coisa, quer mais isso. o Sandro falou uma coisa muito interessante, que é de fato a necessidade de a gente resgatar o poder do povo no sentido de se manifestar a respeito de questões essenciais. Hoje ela não funciona de maneira adequada e, obviamente, nós teremos que achar outras soluções. Várias das questões que são postas, colocadas à mesa quando e eu vejo as enquetes que os senhores fazem lá na rotatividade, né, respeito de maioridade, redução de maioridade penal, a questão da liberalização das São drogas, unânimes, né? São a unânimes. questão do porte de arma. Então, se a gente fizer uma consulta, não precisa nem fazer uma consulta, a gente sabe o que a população quer. E o que a gente percebe é que o que está nas leis hoje não é o que o povo Não, quer. não. Né? Então, e aí eu acho que a grande tarefa e o grande problema hoje é equacionar essas questões. Né? Sabe o que eu já cheguei a fazer no programa? Assim, por exemplo, aborto. Aborto, vim 500 mensagens e uma se favorável. Eu já cheguei a pedir. Você que está ouvindo a gente agora que é favorável, por favor, manda uma mensagem. Eu preciso colocar uma mensagem no ar porque parece que eu estou selecionando o que eu quero, entendeu? Porque assim, é quase unânime. É unânime. É quase Unanimidade unânime. é Assim, o- Não é está no falando de máximo. uma bolha, a gente está Não. falando de um programa de rádio que tem um amplo aspecto aqui no Distrito Federal, Isso. diversos setores, diversos, né, pessoas de diferentes classes Milhares e econômicas, milhares de ouvintes ouvindo. É idades, uma né? pesquisa online ali por amostragem. Nós pegamos ali com as enquetes. Você tem tema que é unânime, tem tema que é um ou dois só. Então você vê que a população está percebendo, quer uma mudança, não aceita determinadas coisas, mas as coisas estão acontecendo. E, Sandro, sabe qual é o problema? É perceber o policial, sobretudo o policial militar que está na ponta da lança, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui dentro, né, de um estúdio com ar-condicionado ligado e, obviamente, conjecturando, levando em consideração as agrus da sociedade, o que a gente enxerga. Agora, você imagina o policial que está na rua, e o policial, ele em qualquer lugar do mundo que você for, é o primeiro agente a entrar em contato com tudo que Agente do que Estado. acontece, né, Agente os diversos conflitos que acontecem na sociedade, e, ao mesmo tempo, é o primeiro cara do Estado que é colocado em confronto aos diversos problemas que, inclusive, começam a surgir numa sociedade. E a gente sabe que o plano normativo de regulação desses incidentes, ele é muito atrasado. Né? Então, imagine um policial que está lá na ponta da lança, resolvendo os problemas que começam a existir na sociedade, e ele, obviamente, teve uma formação, né, no sentido de uma preparação técnica para agir em determinadas situações, e aí que eu posso falar, por exemplo, a questão de uma abordagem policial, do elemento suspeito, né, o indivíduo suspeito, a suspeição. E aí, quando ele começa a perceber, né, sobretudo hoje com as redes sociais, né, com notícias, inclusive a gente veicula direto nas redes sociais, aí no Instagram, no Última Raço, dando conta de decisões judiciais, e aqui a gente não quer fazer crítica, né, nem nenhum segmento, né, do Poder Judiciário, mas assim, que você lê, relê e fala, cara, não acredito, é isso mesmo? Então, decisões judiciais que põem em causa completamente a cultura, né, a formação que aquele profissional teve, e o policial ele não sabe mais como agir.
Fica refém. Ele fica refém e ele fica com medo de tomar determinadas atitudes, responder um processo judicial, é ter que gastar com advogado, o Estado não vai ajudá-lo, né? É o primeiro a lavar as mãos. A gente sabe que tem colegas, eu já trabalhei na corregedoria, eu vi colegas perdendo a sua casa, a única casa, para pagar advogado, para não ser expulso da corporação por uma ação que foi desencadeada no desempenho de sua atividade. E aqui eu não vou julgar se está certo ou está errado. Então, hoje o Estado ele não defende o policial tem receio, hoje tem câmera em tudo que é lugar, então ele fica com receio. E a gente tem hoje, nós estamos perdendo vários policiais vítimas do crime, por quê? O medo, o receio de tomar uma atitude mais severa em relação ao combate e enfrentamento à criminalidade. Contra ele, né? Contra o policial, a ocorrência. O principal, né? A gente que vai trabalhar e atender uma ocorrência policial, ela não se reverter e se voltar contra o policial ali naquele momento. Porque ele é o mediador do conflito, é o primeiro que chega no local, no calor da ocorrência, de um assalto, de um crime. Ele tem que ter uma decisão correta, rápida, fração de segundos, a decisão correta e rápida, ele tem que efetuar uma prisão, tem que sair com o camarada ali preso, algemado, conduzir para a delegacia. Então tem que fazer uma série de procedimentos que hoje em dia está difícil, cada vez mais difícil. Eu peguei um dia desse, antes de vir para a reserva, eu peguei uma sindicância, onde eu fui apurar, porque aí eu fui ler, né? Lá, quando eu olhei, era uma linha, metade de uma linha, uma frase assim, ó. Durante o depoimento do policial, aí a juíza mandou assim, perguntado ao réu, ao preso, perguntado ao preso se ele foi agredido pelo policial, ele respondeu que sim. Só isso. Encaminhe-se a polícia militar para a corregedoria para apurar o fato. Eu apurei, eu que fiz isso aí. Aí eu fui lá, eu não acreditei que a juíza, só porque ele falou que sim, não foi agredido sim. O que aconteceu? No final das contas, o preso não confirmou que ele aqui foi agredido. O policial que estava sendo acusado ali pediu arquivamento do processo, porque não houve prova nenhuma de que ele foi lesionado, que ele não foi lesionado, e ainda fez uma citação lá dizendo para que o judiciário tome mais cautela nas suas decisões, porque você colocou a economia processual, você deu desgaste ali do policial, você deu desgaste econômico de você movimentar toda uma instituição, uma estrutura para poder ouvir uma situação de apuração que não tinha nada a ver. Por quê? Ele só falou que foi agredido, mas aí você viu que não tinha nenhuma agressão, não tinha problema nenhum com o policial. E você tem todo um desgaste, um processo, para chegar no final das contas pedir arquivamento. Não, o processo foi arquivado e acabou. O policial não respondeu. Desmotiva o policial, né? Não, e Sandro, e hoje com as redes sociais, e é campeão de audiência quando a gente joga no nosso Instagram lá, a Última Rácio. Porque hoje é tudo público, tudo é gravado, então... Tudo é gravado. Como revolta você, como policial, perceber o tratamento que é dado a um elemento transgressor, né, um criminoso, e ao mesmo tempo você vê alguns tratamentos, inclusive já tivemos aqui testemunho aqui de um oficial da PMDF aqui, que esteve aqui, que narrou como foi tratado pelo juiz numa audiência. Era absurdo. Então é revoltante. Revoltante. Isso é revoltante para o policial, mas também para o cidadão. Cafezinho, o senhor tá perguntar com se o ar tá frio. É, o senhor tá pega com uma frio, blusa, tá com tal. frio. Isso E ao mesmo tempo... Para tirar o gema. Para tirar o gema. Absurdo. E ao mesmo tempo, alguns juízes destratando o policial, que estava exercendo respeito, né, o seu dever de ofício. Quando você falou para destratar o policial, o que acontece? O juiz ele tem que tratar o policial, não é um policial que está ali. É uma corporação inteira que ele está destratando. Agente do Estado. Ele não está destratando um policial. Ele está destratando milhares de policiais, uma estrutura, uma corporação, né, de muitos anos de trabalho que está ali representada naquele policial. Então, quando ele fala ali, policial arrochando o policial nos depoimentos que a gente viu várias vezes aqui, até inclusive no DF, a gente percebe lá que o juiz não está tendo respeito pela corporação. Ele está atacando não é aquele policial, está atacando a corporação inteira. Aí que eu acho que a corporação tinha que se movimentar, fazer repúdio, pedir reparação, entrar no Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que ela tem que se movimentar contra isso, mas a corporação fica ali, né? E outra coisa também, hoje está cada um vivendo a sua vida, né? Ninguém está querendo se envolver no problema do outro, então tá cada um ali. O problema é que uma hora é em você, daqui a pouco é em mim, entendeu? Exatamente. Ninguém se une, ó, hoje é contigo, aí eu e ele a gente não se preocupa, amanhã é comigo. Você já não se preocupa, depois vai ser com você, entendeu? Não, e ao mesmo tempo, né, o Sandro falou aqui, sentenças com condenações díspares. Descabida. Você vê indivíduos Desproporcional. que fizeram horrores
e que pegam penas mínimas. São questões que causam insegurança O motorista embriagado jurídica. que matou o policial militar pegou 6, 7, né? 7 anos de Pois é, prisão. pois é. E hoje a sociedade, por conta das redes sociais, toma aquilo que até um tempo atrás poucas pessoas tomavam conhecimento, hoje não, né? Hoje a gente vive uma sociedade pública, né? A Por informação excelência, a tá aí, né? informação está aí para Tá todo mundo. girando, E aí, quando você começa, né? Comparar Lé com Cré, né? Por assim dizer, né? Quando você vê um helicóptero sendo desenvelopado, né? Com o símbolo de uma corporação policial para ser devolvido para um traficante por conta de uma decisão judicial, né? Quando você vê um traficante preso com uma quantidade elevadíssima de drogas sendo liberto por conta, Liberado. né? E a utilização da audiência de custódia e outros institutos para promover e para tentar resolver problema de falta de lugar em locais em detenções, né? E aí, a gente, por outro lado, né, a gente vê, né, outro vídeo que bomba também lá quando a gente posta, é o exemplo, né, de El Salvador, né, com o El presidente Salvador, eu sempre falo, né? Bukele. Eu sempre falo no programa ali, eu fico até repetindo. El Salvador, ele dá um exemplo, né? Um exemplo de Não, como você consegue resolver o problema, basta querer. e a gente percebe, Mas né, o Brasil não tem maturidade para fazer isso. A justiça não permitiria, o não Congresso permitiria. Nacional não permitiria, ninguém permitiria. Então, assim, você tem que ter um grande pacto. Por exemplo, o estado de Goiás é um exemplo. Ali juntou justiça, juntou o todo mundo. governo, juntou ali a Assembleia, juntou todo mundo ali. E fizeram um pacto social. Vamos resolver o problema do nosso estado ou a gente vai deixar do jeito que está e daqui a pouco não vai ter mais como resolver? E resolveram. Então ali passa a ser um pacto social, entendeu? Eu não vejo aqui o Distrito Federal, até pela questão de ser a capital do Brasil, eu não vejo esperança nenhuma em se haver um pacto social dessa natureza. ele se articulou muito bem em fazer essa ponte, construir entre poder executivo, judiciário e legislativo. A gente percebe que foi um posicionamento construído envolvendo as três esferas de poder, Isso tem que envolver né? todo mundo. Ministério Público, Defensoria e o Goiás. Pô, eu trabalhei no Gama o senhor também deve ter trabalhado, né? Em 98, ali, Novo Gama, Pedregal, aquilo ali morria gente direto. Terra Sem Lei, eu trabalhei, não, pô, recente agora. Mal Comandei remunerados, o né? O cara saía, era sargento no Goiás, vinha ser soldado aqui. Hoje os caras estão ganhando mais do que a gente no Goiás. Uma revolução na na segurança região pública ali do do Fel Goiás. Azul, Pedregal ali, o 9º Batalhão, quando eu comandei na época, agora, em 2015, ali era arrochado ali, o crime ali estava imperando ali. Aí, E outra, o marginal hoje, ele lá. acabou isso lá, acabou. No Faz total. cangaço, domínio de cidade, os caras não atuam Novo no Goiás. Gama, Os caras acabou. A gente tem outros exemplos também. São Paulo também, por conta até da caminhada dele, foi capitão da rota, grande articulador da segurança pública, foi o grande artífice, né, do fim da saidinha, né, pelo menos parcial, e tem feito um trabalho muito interessante atuando junto ao Comando Vermelho de uma maneira muito contundente. Obviamente, o Poder Judiciário também, o Ministério Público estão atuando no sentido de tentar ir até atingir os recursos, né, do PCC, embora a gente saiba que o PCC tem articulação em todos os setores da sociedade, fica difícil combater, mas a gente tem ilhas de excelência, né? O Distrito Federal também está indo muito bem, né? A gente tem batido recordes e recordes aí em termos de diminuição Muitas de apreensões crimes, de drogas, né? Excelente. apreensão de É. droga, prisão de muitas, a gente observa muito lá no programa, prisão de elementos foragidos, Isso. com mandado de prisão. Todo dia tem, a polícia prende 2, 3 com mandado de prisão. Com busca. Agora Isso é trabalhar no importante. Distrito Federal não é fácil. Policial aqui no DF é uma lupa desse tamanho, porque os órgãos de controle do Brasil inteiro, né, Tudo até aqui. pela singularidade das forças aqui do DF, né, mantido e organizado pela União, a gente tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas do DF, Tribunal de Contas da União, Ministério Público estadual, né, Ministério Público da União. Então é um controle exacerbadíssimo sobre CNJ, todos os a Supremos, polícia tá do tudo aqui, tá DF, todo mundo em exato. cima de olho com a lupa. E câmera, autoridade para tudo que é lugar. Então, trabalhar no Distrito Federal não é fácil, mas o nosso policial militar, de certa forma, assim, as entregas, eu acho que no DF, mas no Brasil inteiro, mesmo tudo isso que a gente está falando aqui, né, de decisões judiciais imparciais, né, desproporcionais,
essa prática do policial às vezes está enxugando o gelo. Mesmo assim, no Brasil inteiro, a gente vê os policiais devotados. O cara vai lá, prende, mesmo que seja uma quantidade pequena, vai lá, prende o Prende. cara pela 10ª vez no dia, mas prende e não desiste, né? Com o mesmo vigor ali, com a mesma energia, ele prende lá 20 vezes se precisar, ele vai prender. É o famoso enxugando gelo, né? Jogando gelo, mas ele vai Mas prender, ele vai. vai trabalhar, ele vai prender, vai trabalhar, Polícia Militar, Polícia Civil. Não tem outra solução, tem que trabalhar. Porque a família do policial tá lá na rua também, né? Ele tem parentes, tem tios, tem primos, tem filhos, esposa, então estão no meio social. Então, se ele não combater o crime como ele deve combater, se ele fazer morosidade, não vou prender de novo não, se ele largar de mão, a família dele está inserida na sociedade. O exemplo agora daquele policial, do delegado que foi morto lá em São Paulo. Foi. Sim. Quer dizer, você não combate ali, você acaba sendo vítima. O cara foi para roubar ali o celular dele e acabou executando o delegado em plena luz do dia, no meio de São Paulo. Notícia nacional. E eu percebo também no programa de vocês, até porque são assuntos sensíveis que também necessitam de uma fala consistente, né? De uma reflexão consistente. Eu já estive lá, já participei por telefone, mas também presencial. E eu percebo assim, o coronel sempre. Inclusive, já teve entrevistado do podcast que o coronel me deu um toque, fulano tá aí em Brasília, tal, a gente vai ouvir no Rota Atividade, Foi. pô, leva lá, e a gente já entrevistou aqui, mas eu vejo a preocupação de vocês de levar os principais atores, né, especialistas, não só do Distrito Federal, mas muita gente de fora, né, que vem para ser entrevistado Isso, no Rota porque Atividade. hoje com a internet, né, com as redes sociais, tudo se aproximou muito, né? A informação ela está muito precisa e online para todos os sentidos. Então, as pessoas hoje têm conhecimento de crimes que são complexos, que têm repercussão nacional em outros estados, às vezes próximo, Goiás, Minas, São Paulo, Rio. A gente procura noticiar para trazer à população e os ouvintes a reflexão do que está acontecendo, do que é capaz de acontecer com as pessoas. A gente busca também muito, coronel, a gente busca o seguinte, não é só a notícia pela notícia, não é só a tragédia pela tragédia, porque a maioria das notícias são tragédias, mas é uma espécie de um alerta para quem está ouvindo a gente. Então, às vezes a gente chega, sensacionalismo, não não é, trabalhar. não é trabalhar o sensacionalismo. Então, assim, a gente tenta sempre trazer essa Trabalho de notícia. utilidade pública. Utilidade Isso. pública, é isso. Isso. Porque se a gente, assim, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. A gente pode, com uma dica dessa, salvar uma vida. Essa vida jamais saberá e nós também não. Mas assim, eu acho que é muito mais importante a gente estar dando essas dicas para que as pessoas saibam se comportar e tentar evitar algumas situações. O coronel hoje mesmo estava comentando comigo, Sandro, olha essa situação aqui, aconteceu em outro estado. Olha essa situação, a mulher entra no carro, provavelmente ela vai ficar no celular um tempão ali mexendo no celular, até que o criminoso chegue e a assassina. Então assim, essa notícia, se a gente for dar ela no ar, ela é de outro estado. A pessoa pode falar, mas o que eu tenho a ver com isso? Não aconteceu nem aqui, eu estou no Distrito Federal. Aqui não foi na região do entorno, não foi no DF. Gente, a dica aqui é a seguinte, principalmente mulheres, entrou no carro, liga e sai. Liga e sai. Perfeito. Você entendeu? Dependendo do local que você estiver, não põe nem o cinto. Janela, você está errado, tem que pôr o cinto. Põe andando. Liga o carro, sai, puxa o cinto andando. Se você precisar ligar o rádio depois, tirar um calçado, mexer no celular, primeiro garante a sua segurança. Porque hoje, 2, 3, 4, 5 minutos dentro do carro, você pode estar dando de graça ali uma oportunidade para o marginal que está ao redor e você nem viu. Essa daí foi uma jovem que saiu da igreja de 20 anos. Ela entrou no carro dela, ou abriu a porta de trás, botou a bolsa, entrou no carro dela e ficou. Um camarada chegou perto, aí depois chegou outro, aí ele se aproximou e ela ficou muito tempo dentro do carro, quase 1 minuto ali, parado nas imagens. Então ela ficou ali parada, ela podia ter entrado no carro e saído, ela não teria sido morta nem estuprada, E estuprada e morta. acontece com frequência, infelizmente. Aí esse camarada teve tempo de entrar no carro, aí veio um comparsa dele, entrou no carro, o outro veio, o terceiro veio, entrou no banco de trás, e eles sequestraram, estupraram e mataram essa jovem da igreja, tinha acabado de sair da igreja evangélica lá. Ou seja, qual é o ensinamento que a gente tem? É o seguinte, entrou no carro, como o Sandro falou, sai. Então vários crimes poderiam ser Mete marcha, né, evitados. coronel? Mete marcha e vai embora. Literalmente. Porque quando a gente traz essa notícia é para trazer sempre a reflexão. Isso pode acontecer aqui, pode acontecer com qualquer pessoa, se você não tomar os cuidados. Então a gente dá a informação correta, a credibilidade da informação, a dica para as pessoas e o ensinamento que ela tem que ter com aquele tipo de ocorrência. É porque aqui são três situações, né? A primeira, ela morreu, acabou. O criminoso vai sofrer, acabou, ponto final. Criminoso, a gente precisa prender esse criminoso.
e tentar deixar ele preso o maior tempo possível para que ele não repita esse crime com outras pessoas. Mas essas coisas aqui, elas são pontuais. Ela morreu, não volta mais, e a gente precisa prender. Então, o que que a gente pode deixar para quem está ouvindo a gente? É um ensinamento. Ensinamento, educação. Educação. Uma didática de uma tragédia, mas É. que Mas que pode salvar outras vidas. É isso, é só isso que a gente pode deixar. A gente podia ir pro programa e pura e simplesmente só ir pro sensacionalismo. Simples, outro exemplo simples de afogamento, por exemplo. Ah, um afogamento aconteceu lá em Unai, aconteceu em Minas Gerais. Mas aconteceu de que forma? A população, a família estava ali, todo mundo no domingo, uma piscina do lado, as pessoas sentadas, igual nós estamos sentados aqui agora, uma piscina que é 1 metro atrás, a criança veio, todo mundo aqui distraído no celular, todo mundo conversando, não viu a criança, entrou na água, se afogou, ninguém percebeu, ela passou vários minutos submersa, Inclusive com adultos morreu. ao lado. Adulto do lado morreu, ninguém Percebeu. viu. Aí quando a gente fala, não, o que que deve trazer um afogamento lá de Minas? Mas esse afogamento, olha só o ensinamento que nós estamos trazendo e mostrando para a população o que acontece. As pessoas não tiveram atenção. Criança com área de piscina tem que estar atenção, tem que ser monitorada com adulto o tempo inteiro. E estava todo mundo sentado, distraído no telefone, no celular, bate-papo, tomando uma cerveja, e não viu a criança 1 metro atrás entrar na água e ela morreu afogada. Tentaram reanimar, ela morreu. Então são ocorrências que nós trazemos para as pessoas levar a reflexão dentro do programa com a situação assim, que a gente possa ver, perceber que ela vai aprender alguma coisa com aquilo ali. Não só notícia por notícia, mas que ela vai entender, vai aprender e ela, o dia que tiver no evento, pô, a situação vai entrar no carro aqui, ó, comentaram lá no programa que entrou no carro, ela passou quase 1 minuto lá, os caras chegaram, então não vou entrar no celular não. As pessoas fazem isso, entra no carro, já vai entrar no WhatsApp, no Instagram, pensa que tá segura. E o vagabundo tá só de olho E não tá. esperando só uma oportunidade. E, coronel, assim, até acompanhando a entrevista que eu fiz com o senhor lá, acompanhando o crescimento, né, e acompanhando o Rotatividade, né, porque o senhor, Caveira, coronel de polícia, após ir para a reserva, optou em ser radialista, né? Obviamente com o grande professor Sandro Gianelli, que facilitou Ensina sobremaneira todo dia, o Sandro o Gianelli ensina percurso, todo dia. mas assim, o senhor teve que aprender, né, a ser um comunicador, a falar numa rádio, porque são 2 horas de programa ali, né? E eu participei uma vez lá e são assuntos que surgem que você ali, em questões de segundo, você tem que se manifestar e ao mesmo tempo a responsabilidade ao do que vivo você ali, vai falar, ao né? vivo, isso ali. E Tem pergunta, né, do é, ouvinte, pergunta na então, o lata ali. senhor teve que se transformar num radialista, num comunicador, num jornalista. O Sandro Gianelli, obviamente, já um grande especialista na área, mas ao mesmo tempo a gente percebe no Sandro, e eu sempre percebi isso, um cara que não é só vestir a camisa da segurança pública, mas conhece a realidade, o cotidiano da polícia. Ele sabe, é muito articulado. Tu tem formação em direito? Não. Não, né? Mas conhece muito da legislação, obviamente por dever de ofício, né? Mas, e assim, eu acho que o que é incrível do programa, né? E com a equipe, Nilson Fortes, né? Que é o especialista em futebol, né? Bom, Mas assim, um grande comunicador também, né? E tem uma voz muito legal, interessante. Eu gosto também. é a muito voz da de do veludo dele, Nilson voz de Fortes. veludo. E sou um fã também dele. Mas eu percebo assim, tanto essa capacidade que o senhor teve de se adaptar a uma nova função, né? E o Gianelli conhecendo as especificidades ali, tendo que aprender a cada dia, né? E é um processo, uma evolução, e eu acho que essa é a liga aí de sucesso do Rotatividade, né? Que a gente já pede aí para. Acho difícil, né? Fala, quem não conhece o programa Rotatividade, quem não conhece o Coronel Moreno, o Sandro Gianelli, mas a gente, o pessoal que está nos acompanhando aí, acompanhar, né? A Radioatividade, segunda a sexta-feira, de 6 às 8, né? 6 às 8. Cara, deve ser, 6 8 da deve manhã. ser uma rotina, hein? Acordando todo dia aí, Você 4 e acorda meia. a que hora? 4h30, 4h40. E você? Um pouquinho cedo, né? 4h40. Chegou ali cedo ali pra gente, né, entrar no ar às 6 horas. E todo dia ali, segunda a sexta. E a gente tem que estar sempre inteirado ali, acompanhando as ocorrências, né? Igual o Sandro falou, não é acompanhar só um dia, né? Às vezes tem um desdobramento Não, da ocorrência. acabou a gravação ali, você tem que passar o dia inteiro acompanhando. Não, Tá a gente acompanhando, tá né? sai de lá tomando café e já Já pegando as aprendeu. próximas. E assim, o que a população espera, né? O que a população vê e o que ela sente hoje
com a percepção, o sentimento de sensação de segurança da população hoje. A gente vê que a população se sente muito segura nos últimos 2 anos, né? Eu posso falar. Não, isso a gente faz questão de trazer o público o tempo todo. A gente dá uma notícia, várias delas, dá uma notícia e na sequência já pergunta a opinião. Valorizar a opinião do ouvinte, né? Ali na interação, hoje em dia nas redes sociais não tem isso. No próprio Instagram você lança uma situação e os internautas ali vão conversando, vão se falando, Às vezes uns brigando. concordam, às vezes brigando, um concorda, outro não concorda, um acha o ponto errado, outro acha o ponto positivo. Então, assim, essa interação a gente está trazendo, conseguiu levar para o rádio através dos ouvintes. Um ouvinte fala uma coisa, daqui a pouco um ouvinte critica um ponto de vista do outro, né? E aí o outro fala que não concorda com o que o outro falou. Eles começam a brigar, é divertidíssimo. Não, mas é literalmente. Às vezes um dá opinião, o outro vem e fala: esse cara tá doido, esse cara tá vivendo aonde, rapaz? Esse cara não vive no Brasil, não, pra dizer isso. E aí vai indo, vai evoluindo as coisas. O ouvinte falou que ó, as coisas não estavam caras, né? Deve ser um ouvinte da esquerda. Aí vai ver o outro, rapaz, viu uma avalanche depois. Não, Assim, um teve atrás do outro, tá Teve um dia maluco? que nós Ele falamos não vai sobre o comprar, aumento não faz do compra. combustível. Lembra do aumento do Aumento de combustível? combustível. Aí o ouvinte mandou: vocês têm que parar de chorar, rapaz. Vocês não têm dinheiro pra colocar gasolina, vão andar de bicicleta. Então, assim, até Pois vocês uma colocaram forma o moral, áudio a gente no. coloca, a gente coloca. Ele É porque é mandou legal também, né? essa Acho que tem que interação, dar. essa interação Desde do que ouvinte, seja não. respeitosa, Isso, né? A isso. mensagem. A Né? gente só não coloca assim, quando entram lá e xingam. Geralmente não, eles não nos xingam, isso não acontece. Mas geralmente xingam uma pessoa pública ou outra. Aí você que tá ouvindo a gente, imagina aí quem pode ser. Então, o que acontece nas redes sociais, ali, o debate ali no Instagram, por exemplo, é o que a gente leva pro rádio. Esse debate saudável entre os ouvintes ali, que tem vários pontos de vista diferentes. Mas às vezes nós temos um quadro lá que é a bronca do povo, né? E assim, às vezes é tiro direto, assim, é tiro queima-roupa. Mas você não sabe o que que vem, né? Então o ouvinte vem do nada ali, pede uma Caixinha de opinião, surpresa, né? caixinha de surpresa, pede opinião pra mim ou pra ele sobre temas que a gente nem imagina. E na hora, a E gente muitas teve vezes agora consegue semana até responder passada. de Semana imediato, passada né? pintou uma dúvida sobre uma questão do transporte público. Aí, no mesmo momento, nós fizemos contato com o secretário ali de mobilidade, que já nos deu uma resposta dentro do próprio programa. Durante o programa ali. Mas antes do secretário responder, veio um motorista de ônibus e aí deu uma aula ali sobre todos os procedimentos, os treinamentos, como eles são conduzidos ali para Que legal. suceder eles dentro de algumas situações. Então, assim, aí na sequência, no final, depois do secretário falar, já veio uma outra pessoa dando a percepção dela. Porque assim, nós tivemos uma pessoa que reclamou, nós tivemos um motorista que explicou, nós tivemos um secretário que se posicionou, depois veio uma outra pessoa ali dando a opinião dela sobre todo o sistema de transporte. Então, assim, Esse dinamismo aí que a gente consegue levar lá pro programa, né? E quem é que ia imaginar que ia acordar às 4h40 da manhã e ia acontecer tudo isso? Ninguém imagina. Por mim, eu ficaria aqui mais um bom tempo, mas infelizmente a gente tem tempo aqui no programa. Eu fico muito honrado e agradecido a presença novamente ilustre dos dois, né? Mas agora mais numa resenha aqui, né? E a oportunidade de falar com duas referências, né? Que apresentam um programa que para mim, assim, inclusive eu assisto, né, com frequência quando eu estou levando minhas filhas para a escola, né? E é uma satisfação imensa estar podendo aqui nessa troca de ideias, informações, que eu espero que não seja a última vez, né, que a gente possa ter novas oportunidades aqui para falar sobre questões que interessam ao nosso público ali de casa de uma maneira franca, responsável, né, mais reflexiva e inteligente. Muito obrigado, Coronel Moreno, Sandro Gianelli, pela presença aí no nosso podcast Opinião Segura. O Coronel Luciano, eu que agradeço aí essa oportunidade, esse convite de poder estar aqui no seu programa, Opinião Segura, e levar para as pessoas, né, um pouco como é que funciona o Rotatividade, o que é o nosso programa, né? A gente faz com muito carinho, com muita dedicação e muita responsabilidade, porque a gente quer que a população do DF e do entorno, que tem uma audiência muito grande no nosso entorno, tenha a informação de forma segura, responsável, a informação com credibilidade, que é a bandeira do nosso programa é a credibilidade da E da informação. radioatividade, né? E da como radioatividade, que tem um referência. peso muito grande, né? Nosso diretor, Henrique Moronari, diretor-geral da rádio, o Vigão, que é uma pessoa, como você falou, é muito querido, o Vigão. Então, assim, muito obrigado por esse convite e conte sempre comigo, conte sempre onde precisar conosco, a gente vai estar em condições sempre.
Olha, agradecer o convite aqui, desejar muito sucesso aqui na sua casa nova. Obrigado. Agradecer aí a toda a direção ali da Rádio Atividade, ali, o Vigão, o Viguinho, o Flávio, a Roberta, o Henrique Moronari, Duda, enfim, todos que acreditaram e continuam acreditando no programa Rota Atividade, e aproveitar para convidar vocês aí, todos aí, viu? Segunda a sexta-feira, das 6 às 8 horas da manhã, nós estamos lá. Com muita informação ali para bater um papo com a rapaziada. Seguinte, Rota Atividade é informação com credibilidade na rádio número 1 da música sertaneja. Perfeito. E a gente Perfeitíssimo. aproveita a ocasião também, eu acho que na do Sandro eu também já fiz isso, convidar, né, Vigão, eu vou ficar muito feliz em ter aqui, fazer ter essa a ponte, não? oportunidade de Vamos fazer entrevistar o essa Vigão, ponte. que é uma Uma referência, referência. né? Olha, o Vigão é querido demais. Eu tive a oportunidade de sair com o Vigão na rua, em eventos da rádio, em eventos, né, Ele é Braslândia. querido demais na Celebridade, população, Olha, né? ele sai assim, ele é Celebridade. muito querido na E população. é no Brasil Muito querido. inteiro, né? Todo mundo quer tirar foto com o Vigão, Conhece ele não ele no consegue Deixa eu Brasil. falar, é só 1 hora com o Vigão? Só 1 hora? É, Vai dar, né? bom de Mano. conversa, é? Nossa. Ah, mas o Vigão merece, né? Ele merece, ele é Mais 3 horas fantástico. fácil. Mas muito obrigado, Sandro, Coronel Moreno, uma grande honra tê-los aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura. Até o próximo episódio. Forte abraço a todos. Obrigado, meu comandante. Obrigado, tamo junto, obrigado. Caveira. Caveira. Nunca será. Nunca será. Um abraço.